Quero convidar a Igreja do Senhor para nós fazermos a leitura de Salmos de número 90. Texto que já foi lido no início desse trabalho, e nós iremos especificamente fazer a leitura do verso 12. Salmos de número 90, com destaque para o versículo de número 12. Versículo esse que baseia a nossa mensagem de hoje. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Amém? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Você já contou os seus dias? Eu não estou falando aqui sobre quantos anos você tem de vida, que essa é uma pergunta muito relativa. Existem pessoas com 40 anos de vida e 25 de mentalidade. Existe o contrário também. Existem adolescentes com espírito adulto. Existem idosos imaturos. Então, quando a Bíblia pergunta se nós já contamos os nossos dias, ou mesmo quando ela nos orienta a contar os nossos dias, ela não está abordando aqui idade cronológica. É algo muito mais profundo, certamente, do que isso. A grande verdade é que a palavra de Deus ela nos desafia, irmãos, para nós fazermos um confronto com a gente mesmo. Contar os nossos dias é, na realidade, nos confrontar. E de que maneira isso acontece? Eu preciso dizer algo aqui para os irmãos que é muito importante para mim. O contexto no qual eu tive a minha experiência pessoal de aceitação a Cristo foi muito diferente da realidade que nós vivemos hoje. Eu tenho um prazer muito grande de falar nisso, porque eu sou produto de um tempo de avivamento, um tempo extraordinário de igrejas pujantes, de evangelho viçoso, um tempo em que eu perdi a conta do número de cultos que eu presenciei, que eu participei, que eu estive assentado no banco, como os irmãos estão agora aí, e eu via no final da mensagem os pregadores, os pastores fazendo apelo, e muita gente vindo na frente, entregando sua vida para Jesus. Isso era uma coisa tão normal, tão comum naqueles dias, que eu confesso para os irmãos que eu me assustei quando eu também me tornei cidadão de um tempo em que isso acabou virando cena rara. E de fato é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Também era um tempo em que cristãos eram um padrão de ética, de conduta, de moral, de entendimento da Escritura Sagrada, de compreensão de reino de Deus. E acabei, por conseguinte, igualmente me tornando testemunha de uma mutação nesse aspecto também, onde hoje, no que pese o fato da gente ainda encontrar muitas igrejas cheias de gente, mas não necessariamente cheias de cristãos, na acepção verdadeira e real da palavra. Então, queridos, carreguei comigo ao longo desses anos uma preocupação muito grande para que eu mesmo não fosse varrido por essa ventania de modificações que, lamentavelmente, só tem piorado o quadro externo e interno também. Por isso, quando a palavra de Deus afirma: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos um coração sábio, o pedido do salmista aqui é para que Deus nos confronte com a nossa própria realidade, para que a gente possa descobrir o que de fato nós somos. Bom, e existe uma estratégia para descobrir quem nós somos. A filosofia antiga, ela costumava trabalhar com um sistema no qual você encontra respostas
na medida em que você se faz perguntas. Obrigado. E eu gostaria de propor para as nossas vidas hoje 4 perguntas que trazem o conceito e a ideia da transformação diária para as nossas vidas. Baseado em Salmos 90, versículo 12, eu quero convidar você a refletir nisso. A primeira pergunta é: a minha vida reflete a Cristo? Essas perguntas que eu me faço e que é importante que todos nós nos façamos, convém que elas sejam feitas e repetidas todos os dias das nossas vidas, irmãos. E a primeira delas é: a minha vida reflete a Cristo? Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 18, está escrito assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelhos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Os irmãos sabem por que nós precisamos ser transformados? Por que existe essa necessidade de transformação na nossa vida? É porque a nossa versão não deu certo. O nosso projeto original, ele fracassou. Ele não funcionou. O ser humano, na sua conjuntura pessoal, na sua administração pessoal, ele é um projeto falido. Por isso que a Bíblia diz que não há absolutamente ninguém na face da terra que sequer compreenda o que de fato é o Evangelho. A Bíblia diz que, efetivamente, todos nós nos desviamos dos caminhos do Senhor, nos afastamos da glória de Deus e por isso estamos destituídos da sua graça. O homem, o gênero humano, é um projeto que não deu certo. Não importa o quanto você se julgue, se autoavalie uma pessoa aprovável, uma pessoa correta. Em geral, a gente costuma ter essa visão extremamente condescendente com a gente mesmo, mas a Bíblia não diz isso a respeito do homem. A Bíblia diz que o homem é mau, a Bíblia diz que o homem é depravado, e a Bíblia diz que o homem ele é persistentemente inclinado para o pecado. Essa é a declaração bíblica sobre o ser humano. A pior trajetória que a gente pode seguir na vida é a trajetória de negar essa realidade, essa verdade bíblica. E por que é tão importante a gente fazer essa pergunta? Se nós não tivermos o caráter moldado pelo caráter de Cristo, se nós não tivermos uma personalidade, irmãos, que de alguma maneira encontre na imagem do Senhor Jesus um referencial para que nós tomemos as nossas decisões de vida, essa falência que nos caracteriza na nossa existência até aqui, ela vai se consumar até o túmulo, o que por sua vez significa o fracasso eterno. Até aqui nós somos um fracasso histórico, um fracasso temporal. Mas, se nós não tivermos a capacidade de fazer essa pergunta, minha vida reflete a Cristo, e se a resposta não for uma resposta positiva, esse fracasso vai nos acompanhar pela eternidade. Por isso, nós precisamos de uma nova versão. Não importa quem você seja, o que você é não é suficiente. Não importa que tipo de avaliação você faça da sua própria personalidade, ela não está à altura daquilo que ela deve chegar. Nós precisamos ser criaturas persistentes no propósito de nos tornar melhor do que aquilo que nós somos. Ainda que nós consigamos enxergar evoluções, avanços, não estamos mais nos primeiros degraus, não estamos mais acorrentados a muitos grilhões que outrora nos prendiam, mas nós ainda não chegamos ao patamar da aceitação plena. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor pela ação do Espírito Santo. Paulo disse: sejam meus imitadores, irmãos, como eu sou de Cristo. Temos imitado a Cristo, irmãos, na nossa conduta, na nossa ética de vida, de existência? Seria possível que
os nossos procedimentos, os nossos pensamentos, as nossas intenções e o nosso coração fossem equiparados e comparados com os do Senhor Jesus? Como é que ficaria essa balança? Como ficaria esse alinhamento entre quem Jesus foi e quem eu sou? Claro que, por mais que nós nos esforcemos, a gente nunca vai chegar ao estrado dos pés do Senhor Jesus. Mas a pergunta é: eu estou vivenciando uma busca contínua para que a minha imagem reflita a imagem de Cristo? Os irmãos sabem, eu estava lendo um livro sobre a história da obra batista no mundo, e quando os batistas surgiram no século XVII na Inglaterra, eles eram conhecidos como os Bíblias. Isso era uma forma pejorativa, uma maneira de ofendê-los, uma espécie de piada lançada contra aqueles irmãos. Olha os Bíblias. Meu pai me disse uma vez que quando ele era menino, ele presenciou alguns crentes sendo chamados assim, lá na região onde ele morava. Lá foram os Bíblias. A Bíblia diz que a primeira vez que os cristãos foram chamados dessa forma, cristãos, foi numa cidade chamada Antioquia. E eles foram chamados de cristãos como uma zombaria. Hoje, nós ficamos felizes se alguém disser: você é um cristão. Ainda há pouco eu até disse aqui, temos igrejas cheias, mas não significa que temos igrejas cheias de cristãos. Para nós, cristão é um termo positivo. E a gente quer ser chamado de cristão. Mas quando esse termo surgiu, ele surgiu como um deboche, ele surgiu como uma piada. E a gente muitas vezes não se pergunta: o que significa ser cristão? Para muitos de nós, a palavra cristão significa membro de uma igreja cristã. Então, se você é um seguidor de Jesus, se você se identifica como um seguidor de Jesus, você é um evangélico, você é um protestante, você é um católico, você é um adventista, então você é um cristão. Bom, esse é o entendimento da nossa sociedade. Mas quando essa palavrinha surgiu, há 2000 anos, na cidade grega de Antioquia, o significado não era esse. Para eles, cristãos significava pequenos cristos. Era uma piada, era um deboche. É como se eles estivessem dizendo assim: ó, lá vem as miniaturas de Jesus, lá vem os pequenos Jesus. Hoje eu me pergunto: nós continuamos sendo pequenos cristos? Nós ainda somos os Bíblias? Ou nós estamos, na verdade, na rota da contramão do que isso de fato e efetivamente significa? Por isso, a primeira pergunta que nós precisamos fazer para a nossa transformação diária é: a minha vida reflete a vida de Cristo? Quanto mais eu imito, meus irmãos, mais eu desapareço. Por isso, João Batista disse: convém que ele cresça e eu diminua. Quando Jesus apareceu no Rio Jordão para ser batizado por João, João disse: eu que devia ser batizado, e tu vens a mim. E a primeira medida de João Batista, irmãos, foi designar aos seus discípulos que a partir de então eles passassem a seguir a Jesus, porque Jesus era o referencial maior. E ele disse que não era digno nem de desatar as sandálias que calçavam os pés do Senhor Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais nós o imitamos, mais a gente some, mais ele aparece. Quanto mais nós o imitamos, mais as imperfeições do nosso caráter se evidenciam, se desenham no dia a dia. Menos se consegue perceber as dificuldades de personalidade que nós temos, menos se consegue construir na nossa vivência daqueles que nos rodeiam
as cenas lastimáveis e lamentáveis de personalidades problemáticas e distorcidas, tão distantes de um Cristo que verbalmente professam servir. Nós precisamos de cristãos e de Bíblias na nossa sociedade. E isso só é possível quando nós nos perguntamos se nós estamos de fato refletindo a glória de Cristo na nossa vida. Existe uma segunda pergunta, igualmente muito importante, irmãos, se Deus me tratar como eu o trato, vai ficar tudo bem? Eu vou repetir. Se Deus me tratar como eu o trato, vai ficar bem essa relação? Vai funcionar esse relacionamento entre eu e Ele? Por exemplo, você seria capaz de, numa oração, falar alguma coisa do tipo do Senhor: Senhor, me dê tanta atenção quanto eu te dou? Ou você seria capaz de, na mesma oração, dizer alguma coisa para Deus do tipo assim: Senhor, dedique a mim o mesmo tempo que eu dedico a ti. Senhor, ofereça do teu coração a mesma quantidade que eu te ofereço no meu. Senhor, derrama sobre a minha vida de ti a mesma proporção do que de mim eu te entrego. Senhor, dá-me do teu tempo o mesmo tanto daquilo que do meu tempo eu te devolvo. Será que funcionaria isso, irmãos? Quantas pessoas na face da terra resistiriam a esses questionamentos? Como seria o nosso destino se Deus nos devolvesse na proporção do que nós damos a Ele? A nossa relação com Deus, amados, é uma relação bilateral, e nós precisamos compreender isso. A proporção do amor que o céu requer de nós, ela precisa estar igualada a tudo aquilo que dos céus a gente espera. O tamanho do Deus que você quer presente na sua vida tem que estar milimetricamente compatível com o tamanho do amor e da fé que você entrega para Ele. Senão essa relação não vai funcionar. Qual o casamento que fica de pé quando apenas uma das partes tem amor? Qual a amizade que consegue cruzar as esquinas da vida quando apenas uma das partes é sincera, honesta e dedicada? Como é possível caminhar com Cristo quando Deus me deu o que Ele tinha de melhor, que era o Filho dele, e eu devolvo para Ele apenas o que me sobra? Como é possível, irmãos, que eu ponha os meus joelhos no chão e peça: Senhor, abençoa a minha vida, abençoa o meu dia, abençoa a minha saída e a minha volta para o meu lar, o meu dia de trabalho, toma conta da minha vida, não me deixe acontecer nenhum mal, Senhor, ao longo de todo esse dia, durante as 24 horas desse dia. Aproveita, Senhor, e abençoa também a minha esposa, os meus filhos, os meus pais, os meus parentes. A gente quer tudo, né, irmãos? A gente quer o universo, a gente quer o pão sobre a mesa, a gente quer saúde, porque ninguém quer ficar doente. A gente quer uma bela roupa para vestir. A gente quer recursos financeiros, porque a gente tem sonhos materiais, a gente tem projetos humanos, e para isso a gente precisa de recursos. Deus me dá recursos. De sorte que o apóstolo João uma vez disse que se tudo que Jesus fez aqui nessa terra fosse registrado, em livros nenhum no mundo caberia. Eu quero parafrasear João, traçando uma paródia aqui sobre essa questão que eu estou tratando, e dizer: se fosse para registrar tudo que a gente pede para Deus, também não caberia em livro nenhum no mundo. A gente pede insistentemente, mas a grande pergunta é: e o que a gente dá? Quanto de mim Deus possuiu? O culto de domingo? O que Deus recebe de mim, irmãos? Uma oferta financeira no gasofilácio? Uma bela pregação por trás de um púlpito, de um microfone? O que Deus tem de mim 2 dias na semana?
para abrir a Bíblia empoeirada, que eu não revisito no meu dia a dia? Isso é tudo que eu tenho para Ele? Isso é tudo que eu tenho para o Senhor? Ou só mesmo a minha declaração de que não, eu sou um cristão, eu sou um servo de Deus, bater no peito, mas ao longo de toda a semana, a minha postura, a minha conduta, o meu comportamento, o meu coração, os meus pensamentos, declaram que eu sou absolutamente o contrário de tudo isso? Irmãos, amor só faz sentido quando ele é correspondido. Amor que não é correspondido gera sofrimento. O coração de Deus está feliz comigo porque ele identifica que eu correspondo, ou o coração de Deus está ferido porque ele me ama e eu não dou a mínima para ele? Essa é a grande pergunta. Se Deus me tratar como eu o trato, vai ficar tudo bem? E que tal hoje à noite a gente, aquela famosa oração de antes de dormir, a gente falar isso para o Senhor: Senhor, faz comigo na mesma proporção do que eu faço contigo, para a gente ver o que acontece no dia seguinte. A terceira pergunta, irmãos, importantíssima: o meu nível de obediência à palavra de Deus está no mesmo nível das bênçãos que eu espero receber? O meu nível de obediência à palavra de Deus está no mesmo nível das bênçãos que eu espero receber? Evangelho de João, capítulo 15, verso 7, diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se vocês estiverem em mim, se a minha palavra estiver em vocês, tudo quanto vocês pedirem será feito. Isso aqui não é uma loteria, irmãos. Isso aqui é mais preciso que uma ciência exata. Porque isso aqui é promessa do Deus vivo, aquele que não é homem e nem filho do homem para que minta. Ele está dizendo aqui taxativamente e claramente que se nós realmente não somos apenas religiosos, se nós não somos apenas essa figura, esse desenho, esse esboço de crente, mas crente de verdade, que está no Senhor, sabe, não pessoas envolvidas com mesquinharias da vida, não pessoas perdidas em meio a sentimentos nocivos, mas servos de Deus de verdade, aqueles que só edificam, não aqueles que estão aqui a serviço de demolir vidas, demolir projetos, mas pessoas que estão nessa terra para ser bênção, para ser luz, para ser sal. É isso que significa: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês. Que significa, meus irmãos, ter uma relação de intimidade com a palavra de Deus, não apenas esse contato superficial. Eu repito aqui em trazer à baila uma realidade inegável, uma soma cada vez maior de nós se limita a ter contato com a palavra de Deus apenas em cultos. Não é esse o padrão e não é essa cena que o texto bíblico nos traz aqui a reflexão. É se nós estivermos de fato no Senhor e se a palavra dele estiver em nós, pediremos o que quisermos e nos será feito. É isso que está escrito. Eu tenho escutado algumas pessoas pregando por aí que a gente pode declarar coisas. Declare para trazer à existência. Não existe poder nenhum na palavra do homem. A única palavra que tem poder é a palavra de Deus. Se nem a sabedoria do homem vale alguma coisa diante de Deus, quanto mais a palavra dele. O que eu declaro não se torna realidade. Eu não decreto nada, eu não determino nada, eu não profetizo nada. A profecia é a palavra, o decreto é a escritura, a verdade é o que está escrito nesse livro sagrado. Por isso, o que Deus vai fazer na minha vida é apenas aquilo que está contido na revelação que Ele deixou para a sua igreja, que é a sua palavra. E se isso não estiver permanentemente manifesto no meu coração e na minha vida, tudo que eu digo para Deus são palavras soltas ao vento.
Algumas dessas palavras, elas são iguais àquele balão que a gente enche com o nosso próprio ar. Há uma diferença num balão que ele é cheio com gás hélio e há uma diferença num balão que ele é cheio com oxigênio. Não é nem oxigênio, é gás carbônico, porque a gente expele, né? O que eu quero dizer com isso? Um balão cheio por gás carbônico, ele flutua por uma altura ínfima e retorna para o solo. Já um balão cheio por gás hélio vai embora e ultrapassa a atmosfera. Algumas orações são como esse balão cheio por gás carbônico. Elas não ultrapassam o teto. Elas não chegam ao trono da glória de Deus. Não chegam até a sua presença. Porque elas não estão carregadas dessa verdade, dessa realidade. Do fato de que as palavras de Deus precisam estar em nós precisamos estar nele, para que de fato tudo aquilo que nós almejamos venha a se concretizar através de bênção nas nossas vidas. Se alguém me perguntar por que tantos cristãos hoje levam uma vida muito mais próxima de ser uma vida de derrota, de escravidão, de fracasso, do que uma vida de vitória, não deveria ser assim? Porque a promessa bíblica é de vitórias. O salmista Davi, por exemplo, disse uma vez o seguinte: ele disse, eu sou um homem velho, um dia eu fui moço, mas eu nunca vi um justo meditando o plano, nem mesmo a sua descendência passando por tal circunstância. A palavra de Deus diz, por exemplo, que nós devemos ensinar o menino no caminho que ele deve andar, e mesmo depois que ele se tornar adulto, ele não se desviará desse caminho. São promessas estabelecidas na palavra de Deus. Só que nem sempre nós vemos isso acontecer nas nossas vidas. Está mentindo a palavra? Deus lançou uma promessa que não se cumpre? Não, é porque as promessas do Senhor só se cumprem na vida daqueles que de fato estão inseridos no seu reino. Ninguém pode exigir coisa alguma do Senhor, irmãos. Nós é que precisamos nos enquadrar nos seus padrões. Por isso, se eu tenho grandes aspirações na minha vida, se eu tenho grandes sonhos na minha vida, se eu tenho grandes projetos na minha vida, é bom que eu me questione como está o meu relacionamento com Deus. Porque eu não pense em tempo algum que Deus tem algum compromisso de estender a sua mão abençoadora sobre uma vida que anda de costas viradas para Ele. E por fim, a quarta e importantíssima pergunta é: se a igreja depender de mim para se multiplicar, como ela estará daqui a um ano? Bom, essa pergunta não é difícil de responder. Basta você pensar assim: quanto tempo eu estou na igreja? O que mudou depois que eu passei a fazer parte dela? Quais foram os frutos que eu, por meio da minha vida, do meu testemunho, do meu amor pela obra do Senhor, estão evidenciados na sua igreja? Você não sabe o que está acontecendo com a nossa geração? Nós somos chamados pela palavra de Deus, como está lá em Mateus 28, 19, somos chamados a ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou outrora. Essa é a ordem que a Bíblia nos deu. Portanto, nós somos chamados para abençoar, para conquistar, para ganhar, para multiplicar. O papel da igreja do Senhor é reproduzir. Mas sabe o que está acontecendo com a gente? A gente está tirando pessoas da igreja. Sabe o que está acontecendo? Está aumentando o número de pessoas que não querem mais saber de igreja nenhuma. Esse número só cresce, você não sabe quantos desigrejados. As últimas pesquisas apontaram que no Brasil, hoje, oficialmente, em torno de 6 milhões de pessoas se identificam como pessoas que nunca mais querem pôr os pés dentro de uma igreja. Elas dizem isso. O que aconteceu, irmãos? Aqui não é o lugar da cura, aqui não é o lugar da libertação, aqui não é o lugar da mudança de vida, aqui não é o lugar das pessoas se sentirem acolhidas, aqui não é o lugar da gente respeitar todo mundo, da gente amar todo mundo.
não é um lugar que as pessoas têm que correr desesperadamente em busca de apoio, de ajuda? Por que as pessoas estão dizendo, não boto mais meus pés ali? Por que as pessoas no mundo de hoje acham que na mesa de um bar elas vão encontrar alguém melhor para elas terem um relacionamento de amizade do que com um crente? Por que as pessoas acham, meus irmãos, que o relacionamento com o ímpio é mais produtivo do que o relacionamento com o cristão? Se a igreja depender de mim para se multiplicar, de que tamanho ela vai estar daqui a um ano? De que tamanho ela ficou durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 anos que você está dentro dela? Nós fomos separados por Deus para anunciarmos a sua glória. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A única razão pela qual Deus permite que Ele ainda não cortou o fôlego de vida na sua vida é porque Ele levantou você para você ser bênção, aonde quer que você esteja. Para que você seja um porta-voz, um arauto do seu reino, aonde quer que você se encontre. Você é a porta aberta, a luz, o sal, como Ele mesmo identificou. E sabe, irmãos, há uma sentença severa na palavra de Deus para quem não entende isso. Jesus disse que quando o sal não cumpre a sua função, ele não presta para nada, a não ser ser jogado fora e pisado pelos homens. Somos a geração pisada pelo mundo. Somos a geração humilhada pelo mundo. Porque nós não estamos mais salgando. Como a igreja vai ser em 2025, irmãos? Quando chegar no dia 17 de novembro de 2025, o que nós estaremos vendo aqui? O que nós estaremos contabilizando aqui? O que nós estaremos celebrando aqui? Alguma vez você já fez uma pergunta para si próprio do tipo: quantas pessoas deixaram de servir a Deus por minha causa? Quantas pessoas se afastaram dos caminhos do Senhor por minha causa? Quantas pessoas poderiam ter se tornado cristãs de fato, poderiam ter ido ao Senhor e não foram por minha causa? Eu quero contar uma história para os irmãos que aconteceu comigo. Quando eu aceitei Jesus, eu fiz uma lista com 50 nomes. 50. Eu tinha muitos amigos de escola, de infância, de rua. Eu fiz uma lista com 50 nomes. E eu coloquei, por que eu fiz isso? Eu aprendi isso no discipulado. O irmão que me discipulava disse: faz uma lista, o nome dos teus amigos, coloca diante de Deus em oração e vai atrás, e prega o evangelho. Eu fiquei empolgado com aquilo ali. Fiz a lista, 50 nomes. Mas sabe o que aconteceu? Nessa lista de 50 nomes, eu não botei o nome de um amigo de infância mesmo, daqueles que tinham crescido comigo, a gente estudou junto. Eu disse: esse cara, ele não vai aceitar Jesus. Eu tinha convicção de que ele não aceitaria Jesus, porque ele era muito debochado, ele era muito crítico das coisas de Deus, e foi quem mais riu da minha cara quando eu soube que eu tinha me convertido. Eu não vou nem perder meu tempo. Fui em outra direção, fui buscar outras pessoas. Você sabe, irmãos, essa pessoa que eu não coloquei na lista foi o primeiro a se converter, e hoje ele é pastor, está lá em Bacabal, pastoreando uma igreja. Quase 10 vezes maior do que essa aqui. E ele disse para todo mundo lá que eu sou o pai da fé dele. Eu digo: não fala essa mentira, que eu não quis pregar para ti. E até hoje o Espírito Santo me cobra esse pecado. De onde você menos espera é onde mais um milagre pode acontecer. Não desista de ninguém. Amém? Não desista de ninguém. Pregue para todos. E seja você uma pregação ambulante, daquelas que não precisa de um microfone e de um púlpito, daquelas que é eficaz só pela maneira como vive, só pelo testemunho, só pelo modo como se posiciona numa sociedade corrompida como a nossa. Isso é ser luz, isso é ser sal. Como será, meus irmãos, a igreja daqui a um ano, se depender de nós? Essas perguntas são transformadoras. Se a minha vida reflete a Cristo, isso vai me tornar
uma nova criatura com certeza. Se Deus, Ele me tratar da mesma maneira que eu trato, considerando que eu trato do modo adequado, quão grandes não serão as bênçãos que virão sobre mim. Se o meu nível de obediência à palavra de Deus estiver equiparado a tudo aquilo que eu espero que Deus faça por mim, eu tenho certeza que Deus fará muitas coisas por mim. Absolutamente. E se eu, de fato, levar em consideração e de forma prática esses questionamentos durante toda a minha vida, eu creio que em 2025 eu estarei celebrando muitas bênçãos na igreja do Senhor Jesus. Muitas bênçãos dentro da minha casa, muitas bênçãos na minha vida. E a maior de todas elas, que é a que nós mais devemos de fato insistir e percorrer, é de nos tornarmos pessoas melhores. Se você se considera um cristão, por favor, considere se tornar um cristão melhor do que você tem sido até aqui. Abandone em nome de Cristo Jesus tudo aquilo que de alguma maneira mancha a imagem do Espírito Santo na sua vida. Se você ainda não deu um passo em direção à cruz de Cristo, não espere nem mais um minuto para fazer isso. De todas as decisões humanas, nada é mais urgente do que dizer sim para Jesus. Que Ele cresça, que Ele diminua, que Ele apareça e que eu suma do mapa, para que somente a glória dele, o louvor a ele, sejam estabelecidos sobre a minha vida. Amém? Que todos os dias, junto com o nascer do sol, eu possa fazer essas 4 perguntas e que as 4 respostas possam me tornar um ser humano melhor. Vamos orar em nome de Jesus. Pai eterno, Deus bendito e todo-poderoso, Deus criador dos céus e da terra, graças te damos, Senhor Deus, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua benevolência, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua palavra, Senhor Deus, que nos conduz ao caminho da verdade e da vida eterna. Hoje, Senhor, nós nos colocamos de maneira completamente desnudada diante da tua presença. Hoje, Senhor Deus, nós não queremos vivenciar nada que de alguma forma possa, ó Pai, dificultar a aparição real daquilo que consiste em nossos corações e almas diante de Ti. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que ainda que eu me lançasse nas profundezas do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me sustentará. A Tua palavra diz que quando nós ainda éramos substância informe no ventre das nossas mães, até ali o Senhor já nos conhecia. E todos os dias das nossas vidas já estavam escritos. Tu sabes quem nós somos. Às vezes, nós somos uma grande representação. Às vezes, nós somos um grande teatro. Mas o Senhor conhece os nossos corações. Hoje, nós te pedimos ao Espírito Santo de Deus a verdadeira transformação. Aquela que nos lança no solo. Aquela que nos faz desaparecer e que evidencia a tua imagem. Que o Senhor possa surgir em nossas vidas e que nós sejamos pequenos cristos, em nome de Jesus. Amém.